Vamos falar sobre o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Eu vou começar com a Amanda e com uma pergunta que pode ser até um pouco capciosa também, Amanda. Flamenguista, antes de ficar nervoso, se tiver flamenguista aqui, por favor, entenda a pergunta que eu estou fazendo para que a gente contextualize também. Amanda, vamos falar do Cruzeiro, mas eu queria uma análise rápida sobre o Flamengo. O Flamengo que a gente viu hoje é o Flamengo real? É o Flamengo que a gente já estava alertando há algum tempo? Ou é um Flamengo que o Flamengo que a gente viu ontem foi muito abaixo, muito mais abaixo do que outras partidas? Eu não acho que foi um Flamengo muito mais abaixo do que foi em outras partidas, mas ele foi abaixo do que ele vinha sendo. Foi a pior partida do Flamengo no campeonato. Isso, para mim, é inegável. Mas não dá para falar que foi muito mais abaixo, acho que é exagerado, porque as falhas que o Flamengo comete nesse jogo são falhas que o Flamengo vinha cometendo em jogos anteriores. A única diferença ele foi punido dessa vez. Se a gente pega a partida que abriu o campeonato contra o São Paulo, o Flamengo cometeu várias falhas, da mesma forma como cometeu contra o Cruzeiro. Falhas de saída de bola, falhas na transição defensiva. O time tem uma transição defensiva lenta, uma transição defensiva desorganizada, uma saída de bola que não tem tanta qualidade assim para sair por baixo, então as jogadoras têm dificuldade de quebrar a linha de marcação. Esse passe não é um passe tão apurado, então muitas vezes perdem a bola em zonas perigosas. Isso aconteceu contra o São Paulo, isso aconteceu contra o Real Brasília, isso aconteceu contra o Crespon e aconteceu contra o Cruzeiro. Qual a diferença? O Cruzeiro aproveitou, coisa que essas outras equipes não aproveitaram. Em outras oportunidades, em lives aqui no Planeta Futebol Feminino, aqui no PFF Debate, a gente chegou a falar sobre essas falhas do Flamengo, né? E que a gente até falava assim. Eu lembro bem do jogo contra o Real Brasília, a gente chega a elogiar a postura do Flamengo na marcação, a marcação alta, encaixando e tal, mas a gente chega a falar dessas falhas, esses problemas na marcação da entrelinha, na transição defensiva, na saída de bola, só que o Real Brasília não puniu. O São Paulo, você, Rafa, vai lembrar muito bem, o São Paulo perdeu um caminhão de chances, poderia ter saído vencedor contra o Flamengo no primeiro tempo por uns 4 gols de diferença, só que perde esses gols. E aí a gente chega nesse jogo contra o Cruzeiro, um Cruzeiro que vinha tendo dificuldades de marcar gols no campeonato, mas faz uma partida que beira a perfeição no primeiro tempo, pressiona o Flamengo e consegue capitalizar em cima dos erros. Então, assim, foi muito bem. E um Flamengo que não conseguiu, no primeiro tempo, reagir de forma alguma ali. Tudo que o Flamengo parecia tentar, não conseguia tornar realidade na partida. Vimos uma Duda voltando de lesão totalmente sem ritmo, assim, pode até parecer profeta do acontecido, agora que a gente sabe o resultado, que foi um resultado negativo, mas pelo tempo que a Duda ficou parada e pelo grau da lesão, né, por ser uma lesão em costela, uma lesão complicada, será que não foi precipitado colocá-la como titular? Se a gente pensar o Cruzeiro nos jogos anteriores no campeonato, é uma equipe que cansa bastante no segundo tempo. Então, será que não seria mais interessante utilizar a Duda no segundo tempo? E aí, porque você tem uma Duda, mas você também tem uma Thaísa que estava voltando de lesão, e foi outra jogadora que deu para notar que ela estava um pouquinho sem ritmo também. Então, eu acho que são coisas que o Flamengo precipitou. Outra coisa que eu queria deixar claro, Flamengo tem uma montagem de elenco complicada em alguns pontos ali. Lateral esquerda, o Flamengo dispensou a Débora Sorriso. E quem que o Flamengo tem de lateral esquerda no elenco? Porque a Gisele não é utilizada de forma primária na lateral esquerda. Então, tem que improvisar a Leidiane, tem que improvisar a Rayane. A Rayane,
completamente torta na lateral esquerda, dificuldade de recomposição, dificuldade de reação. Então, é uma sequência. Aí você vê uma Ana Carla fazendo um campeonato muito interessante pelo Santos, nesse começo de Brasileirão, e o Flamengo com problema no meio-campo, na criação. Foi outra jogadora que não ficou da temporada passada para essa. Então, eu acho que é um misto de tudo. O Luiz Andrade não conseguiu ainda encaixar essa equipe. O Flamengo tem um problema de criação, é uma equipe que tem problema na saída de bola, são muitos erros todos os jogos, perdeu seus pilares no ataque, agora está tendo a Duda voltando, mas é uma equipe que, jogo a jogo, cede chances, e a diferença é que o Cruzeiro aproveitou essas chances, e o placar é explicado muito por causa disso. A gente vai falar do segundo tempo, de escolhas erradas, e o Flamengo acaba crescendo, mas também o adversário deu uma ajuda para esse crescimento. Mas é um Flamengo que tem muitos problemas. Então, alguns placares, como aquele placar contra o Real Brasília, foi um placar que eu acho que tapou o sol com a peneira, aquele placar. E aí, esse placar agora contra o Cruzeiro é um placar que mostra o pé no chão e mostra a realidade. Rapidinho, eu vou passar para o Thiago já, mas rapidinho, Amanda. Esse placar do Cruzeiro contra o Flamengo, ele é mais factível do que o placar do Flamengo contra o Real? Muito mais, para mim, porque o placar contra o Real Brasília, se a gente for analisar as chances que o Real Brasília perdeu antes do Flamengo estar liderando o placar, né, poderia ter sido muito diferente, e foram chances que o Cruzeiro não perdeu. Então o Cruzeiro faz um 4-0 de forma extremamente merecida no primeiro tempo, e poderia ter sido até mais se o Cruzeiro acertasse o último passe em algumas jogadas ali, que teve chance de fazer mais ali. E o segundo tempo o Cruzeiro acaba tomando 2 gols por algumas escolhas que fez e que permitiram com que o Flamengo crescesse, mas lógico, o Flamengo não tinha nada para ele também, estava perdendo de 4-0, tinha que ir para cima mesmo, mas eu acho que o Cruzeiro fez algumas escolhas e acabou pagando com esses 2 gols. Mas aquele jogo do Flamengo contra o Real Brasília é um jogo que o Flamengo vai bem no ataque, consegue fazer muitos gols, mas lá atrás, na defesa, falhou bastante, poderia ter sido punido. Só que o Real não foi efetivo naquela oportunidade.